Então, na aula de espanhol de hoje, vamos trabalhar o módulo 17 primeiramente, tá bom? Vamos lá, vamos rever aí. Então, conceito importante para você, a partir do módulo 17, é observar a questão do sujeito e predicado. Como na língua portuguesa, tem a mesma classificação, tá? Sujeito é a parte da oração que nos indica de quem se fala, ou quem faz a ação, ou quem recebe a ação. Predicado é a parte que indica o que faz e o que se diz do sujeito, tá? Los niños juegan en el parque. La mesera de vestido rojo es muy amable. Então, percebam, a partir do verbo, eu tenho ali a divisão, tá, deste meu sujeito entre o predicado, tá? Predicado, então, o que eu tenho de informação do meu sujeito, tá bom? E olha o que a gente vai trabalhar. Agora, dentro do predicado, nós temos uma coisa importante chamada de complemento, tá? Então, assim como no português e espanhol, alguns verbos, eles são acompanhados de complemento. Por que alguns verbos? Porque a gente também sabe que tem aqueles verbos intitulados de intransitivos, né? Que eles não têm sujeito, ok? Perdão, não tem predicado, dentro do predicado não tem complemento. Então, o que a gente vai observar? Aqui, nós vamos observar os verbos que vão ter o complemento. Tem o seu sujeito, o seu verbo e o seu complemento. Que pode ser direto ou indireto. Lembra na língua portuguesa? Os diretos são ligados diretamente ao complemento e os indiretos, eles acabam necessitando de preposição. Então, vamos lá. Exemplo. Siri comprou uma gorra para mim. Então, Siri é o meu sujeito, o verbo é comprou e uma gorra é o meu complemento, né? Deixa eu só pegar um apontador aqui. Tá? Una gorra é um complemento direto. Comprou o quê? Una gorra. Para quem? Para mim. Então, assim como lá nas subordinadas, na língua portuguesa que a gente está estudando, as subordinadas substantivas, objetivos diretos, que elas fazem a função de objeto direto, elas fazem a função de objeto direto quando elas têm um verbo dentro de si. Quando não tem um verbo dentro de si, não é uma oração, é simplesmente um complemento. Veja, é um substantivo que completa, ou um pronome aqui, né, que vai completar o sentido do verbo. O que lhe falta? Quem compra, geralmente compra algo para alguém, né, ou para si mesmo. Então, aqui na frase, a frase foi, a gente sempre analisa o que está escrito e não são as hipóteses. Ah, não, mas ela não comprou um chapéu, ela comprou uma casa. Ah, mas o que está escrito é o que nós vamos analisar. Então, Siri comprou o quê? Uma gorra. Para quem? Para mim. Poderia ter deixado sem o para mim? Poderia. Siri comprou uma gorra. Mas, às vezes, para deixar bem, como o verbo ele pede as duas completudes aqui, é, às vezes, bem melhor que você consiga responder as duas perguntas que esse verbo pretende aí na comunicação. Tá bom? Vamos lá. Então, mais alguns exemplos. Lleva um regalo a la abuela. Então, leva um presente para a avó. Esse a é a mesma coisa que na língua portuguesa para nós como preposição. E esse lá é o artigo. Então, a gente tem que saber isso. Na língua portuguesa, o a pode ser artigo, mas também pode ser preposição. No caso do espanhol, o a é preposição, mas o a de artigo é lá. Então, la abuela, el abuelo, né? O feminino ele e o masculino ele e o feminino lá. Agora, esse a sozinho é preposição. É mais simples de identificar na língua portuguesa o a como preposição, na língua espanhola o a como preposição. Comprei um bocadilho para ti. Então, comprei o quê? Um bocadilho. Para quem? Para ti. Então, o verbo porque, comprei, hoje eu estou complicada, né? Ele tem os dois complementos. E o levar também. Quem leva algo para alguém. Mas é importante sempre ver o contexto. Há necessidade dos dois complementos naquele contexto? Se há, você coloca. Às vezes, não há necessidade, não se coloca.
É a mesma coisa do verbo escrever. Escreveu uma carta para mim ou para su novio, tá? Se você quiser colocar para quem, é uma opção, mas é importante ver que às vezes o verbo ele possui sim, né, essas duas necessidades, dependendo do contexto, de ser respondidos dois complementos. E aí nós vamos ver que os complementos, né, eles podem ser geralmente substituídos por pronomes ou pronombres. E aí você vai ver lá uma lista, né, na sua apostila, em que o autor vai ali mostrar para a gente que essas trocas, essas mudanças, elas são possíveis para quê? Para dar um estilo melhor. Está lá na página 5. Vão estilizar melhor aí a nossa comunicação. Então, digamos que eu tenho uma oração com um complemento direto, tá? Rosa escreveu esta carta. Escreveu aqui? Esta carta. Então, mañana veremos a Alejandra. Amanhã nós veremos a Alexandra. Nas orações com complementos indiretos, você vai ter complemento indireto, né? Então, Rosa escreveu para mim. Né? Não quis dizer o quê, mas ela escreveu para mim. Llamaremos la atención a Julia. Veja, são complementos. Agora, observa os pronomes, tá bom? Que virão. No objeto direto e no objeto indireto, nós vamos ver que para a primeira pessoa e para a segunda pessoa, nós temos os pronomes que são iguais. Se eu quiser trocar alguma palavra pelo pronome, tá? Algum substantivo. Se eu estou na terceira pessoa, a gente tem que tomar cuidado, porque ele tem uma certa alteração, e a gente vai ver isso ainda mais além, a questão do lá e do lo e do le, que na sua apostila mais adiante vai ser chamada de laísmo, loísmo e leísmo. O nos, que vai se referir à primeira pessoa do plural, tá? Que é nós outros, e o os, que é os outros, e a terceira pessoa. Então, observa aqui. Se o objeto direto, né, tem lá a sua classificação, que recebe diretamente, né, em primeiro lugar, a ação do verbo, sem precisar de um complemento, então, Miguel lê el periódico. O objeto direto ele pode ser um nome, tá? Periódico. Ou pode ser, no caso, a gente vai ver no próximo slide, pode ser também preposicionado, quando se referir a uma pessoa. Agora, observa o seguinte. Os pronomes como complementos, eles vão ser esses aqui, tá? Isso está na sua apostila. Agora, como que eles vão funcionar? Cuida essa regrinha aqui, ó. O lê ou o lês. Quando que eu vou usar esses aqui? Ele pode ser usado no direto? Pode, mas o muito mais usual é o lo e o lá, los e las no direto, e o lê no indireto. É como a gente falar assim, ó, respondeu-lhe bravamente. Esse lhe é como se eu estivesse substituindo o respondeu para ele. Para ele. Veja a preposição, tá? No entanto, muitas vezes, eu não estarei utilizando o lhe quando, tá? Eu tenho um complemento direto dentro da frase. Aí eu vou utilizar o se. Vamos ver aí mais adiante, aqui no próximo slide. Tá? No lugar do pronome, do complemento aqui, eu uso, então, no lugar dele, do complemento, um pronome. Os pronomes do complemento direto e indireto vão geralmente antes do verbo. Então, isso é importante observar na língua espanhola, tá? O que nós chamaríamos, talvez, na língua portuguesa de próclise, né? Lembram? Então, Juan compra um anilho. Juan lo compra, tá? Veja que é um objeto direto. Então, no objeto direto, nós vamos usar lo ou lá, como está na página 5 da tua apostila, tá bom? Então, quando eu estou substituindo um objeto direto, um complemento direto, eu coloco lo ou lá. Como a palavra é masculina, eu uso lo.
Se a palavra fosse feminina, usaria la. Ou B, cuando los pronombres del complemento directo e indirecto están juntos en una frase, siempre va el pronombre del complemento indirecto primero, que indica la persona, y luego va el pronombre del complemento directo, que indica la cosa. Então, veja, se eu tenho um complemento direto na frase, tá? O indireto, eu sempre vou usar o se. Porque às vezes eu não tenho complemento direto, né? Então eu uso o le. Mas se eu tenho ele junto, tá bom? O complemento direto, o indireto eu vou usar o se para fazer essa marca. Senão fica uma cacofonia, lê, lô, 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 tá? Lê, 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 lô, lô, lá. Então eu acabo utilizando o se, como está na sua tabela ali da página 5. Então, Juan compra um anilho a Ana. Na hora de eu transformar, o que a regra diz? Primeiro você vai pegar, ó, eu comprei um anel, objeto direto, para a Ana, objeto indireto. Você vai trazer primeiro a Ana na frente. Então, Juan compra se, quer dizer, para ela, o anel. Só que todos eles, qual é a regra? Vem antes do verbo. Que confusão. Mas é assim na língua espanhola. Quando eu troco o complemento direto por um pronome, eu coloco todos eles na frente do verbo, sendo a regra primeiro o complemento indireto e depois o direto. Se eu tenho os dois, no caso aqui, eu vou colocar, o usual é colocar o se, veja na página 5, tá? Caso eu não tenha, Juan lo compra, ou Juan, daí, né, fica até meio estranho, Juan compra para Ana o quê? E daí o verbo, e no caso desse verbo, ele pede obrigatoriamente que essa frase tenha, tá bom? Então, importante saber, quando eu troco os complementos por pronomes, eu sempre coloco ele antes do verbo. Segundo, sempre, né, é uma regra, o indireto vem antes do direto. Se eu tiver realmente os dois na frase, se esse meu verbo necessitar dos dois, eu coloco o se para não criar essa cacofonia. Tá, mas por que eu tenho que transformar isso, o complemento direto, em pronome? Precisa? É um estilo de frase, assim como nós também utilizamos na língua portuguesa para deixar a frase com maior fluidez, né? Apesar de para nós não dar uma fonética tão legal, mas para eles isso funciona muito bem na língua espanhola, tá bom? Então, vamos lá. Observa, então, esses pronomes aqui, são os que estão na página 5, os diretos e os indiretos, tá bom? Assim como no português, o espanhol, alguns verbos vão acompanhados desses complementos, que podem ser diretos ou indiretos, tá? Te presto el libro. Então, complemento direto, empresto para ti, tá? O livro. Então, eles funcionam na segunda pessoa assim. Quando for na terceira pessoa, você vai usar esses aqui. O pronome átono lo, tá? Esse aqui, ele pode substituir o complemento direto. O le e o le substituem o indireto, tá bom? Agora, veja. Maria leu la poesia a sus hermanas. A sus hermanas é a terceira pessoa, les, tá bom? A poesia é direto. Leu o quê? A poesia para suas irmãs. Veja que eu vou colocar eles antes do verbo. Como eu tenho primeiro o complemento indireto, tá? Que é a terceira pessoa. O que eu falei? Quando tem os dois, a gente usa o se, tá? Não vai usar o les, vai usar o se para não dar essa cacofonia. Maria les lá, leio, olha que estranho. Então, se lá leio. Leio a poesia, foi transformado aqui. Geralmente, a gente coloca esses pronomes para não criar aquela forte retomada do substantivo dentro do texto, né? Aqui a gente pegou uma frase isolada, mas se fosse dentro do texto, para não ficar repetindo a palavra poesia, para não ficar repetindo irmãs, então eu substituo por pronomes. Fazemos isso na língua portuguesa, sem problemas. Agora, as orações condicionais.
tá? Que já vamos ali para o módulo 19, não é mesmo? Nas orações condicionais, que a gente acaba estudando, a gente vai lembrar da língua portuguesa também, tá? Todas elas, veja, são condicionais, elas têm uma condição. E aí, na língua espanhola, vai estar diretamente ligada na língua portuguesa também, mas muito fortemente a esse nexo condicional, que são o quê? Os conectores, tá? Que está na página 27, mas também a colocação verbal. Os tempos verbais, os verbos, eles são importantes nessa estrutura de conector e verbo para indicar o quê? A minha oração condicional. Então, existem aqui orações condicionais que nós vamos estar utilizando esse si. Observa que ele não é acentuado. Se ele tivesse uma acentuação, si, seria sim, né? Tu estudiou para as pruebas? Sí, seria com acento agudo. Quando ele não tem acento agudo, ele é o nosso se de condição. Se não chover, não. Se tenho dinheiro, iré de vacaciones. Então, quando eu quero expressar uma ação real, tá bom? Que é uma condição, que traz ou que traduz uma consequência ou uma ação a ser realizada, eu tenho verbos no indicativo. Se tenho dinheiro, iré de vacaciones. A gente vai observar que esse se, né, com verbos no presente do indicativo e verbos no futuro do presente, para nós, né? Estou traduzindo aqui o que seria, mas eles colocam ali o presente do indicativo, mas aqui a gente vê que é o futuro, né? Iré de vacaciones. São ações aqui habituais, a gente fala, né? Que acontecem realmente, tá? No presente. Agora existem aquelas que são pouco prováveis. Né? Se tuviera dinheiro, iria de vacaciones. É uma condição muito difícil de se cumprir. E o que a gente vai observar? Eu tenho aqui o conector utilizado com um verbo no passado e com o que eles chamam de futuro condicional, que é o iria. Para nós, a gente pode assemelhar ao futuro do pretérito, que também tem essa ideia de algo que está planejado, mas não vai se cumprir. Então é mais ou menos isso, tá? Se tuviera dinheiro, iria de vacaciones. Agora, existem aquelas ações, orações impossíveis de ser acontecidas. Então, é uma condição que está inconclusa no passado. Se hubiera tenido dinheiro, habría ido de vacaciones. Então, novamente, a gente vê aqui esse futuro condicional, tá? Que foi colocado. Mas observem, a gente vai ver aqui na próxima, que os tempos verbais, aí por isso que ele coloca aqui, eles é que vão também trazer essas noções de orações condicionais reais que acontecem, pouco prováveis que vai acontecer e impossíveis. Então, o verbo também me ajuda, não só o nexo, mas também todo esse esquema. Então, esse esquema aqui está lá na tua apostila, está na página 26. Os acontecimentos habituais no presente ou prováveis no futuro, eles estão junto com verbos no presente. Então, se ligo temprano, se eu chego cedo, eu te chamo. Se liga temprano, me chama, tá? Então, eu tenho verbos no presente, indicando aí, junto com esse conector se, acontecimentos prováveis no futuro, quer dizer, eles estão acontecendo no presente, ou eles vão acontecer naquele futuro, assim, próximo. Eu tenho uma certeza de fatos, porque é isso que o indicativo me diz. Os acontecimentos prováveis no futuro, eles têm, o que a gente acabou de falar, de verbos no presente e verbos no futuro imperfeito, que é esse bem semelhante ao nosso futuro do presente, tá? Se liga temprano, me chamará. Então, eu tenho uma ação provável no futuro, tá? Não tenho. Se você chega cedo, você vai me chamar, certo isso? Pedidos ou ordens que podem atender-se no futuro. Se, mais o presente indicativo, mais o imperativo. Então, aí, o que é o imperativo? Ordem, tá? Então, se liga temprano, llámame. Então, eu estou dando uma ordem. Se você chegar cedo, me chama. Não esquece, tá?
Aqui é uma certeza, aqui é uma ordem. Llámame. Veja que eles não usam hífen entre verbo e pronomes. Acontecimentos improváveis no futuro. Será o se, mais o subjuntivo imperfeito e mais um condicional, futuro condicional simples, tá? Que é o terminado em ria, que seria o nosso futuro do pretérito. Se llegara, ou se llegasse temprano, ele amaria. Esse aqui é o que a gente usa, né? Na nossa língua portuguesa. Esse imperfeito, esse subjuntivo, mais, né? Se llegasse temprano, te llevaria. Os acontecimentos que não ocorrem no presente. O imperfecto e o condicional. Então, se fuera ou se fuese su novia, yo llamaría a qualquer hora. Ou se, em mais imperfecto e mais imperfecto de indicativo. Então, se me diesen ou me dieran mais tempo, preparava uma reunião mais ampla. Esses últimos aqui são os que mais se aproximam da nossa língua portuguesa. Falamos assim? Falamos também. Mas esse é o que mais nós conjugamos, que é com o imperfeito, esse conector, com o imperfeito subjuntivo e esses futuros, né, do presente ou o presente ou condicional aqui, tá? Os que nós mais usamos. O que eu pude observar e que eu fui ver umas tarefas da página 26 aí no Eclair. Muitas pessoas foram fazer o exercício da página 26, número 2, e colocaram verbos no presente. Né? Era para organizar ali umas frases e colocaram, por exemplo, se divulgo os meus produtos, letra D, se divulgo os meus produtos, muitas pessoas buscariam os meus serviços. Não. Veja que é condicional. Se divulgasse mis produtos, muitas pessoas buscariam mis serviços. Então, faltou a pessoa observar aí, quem fez o exercício, que nós estamos trabalhando com pretérito imperfeito, tá? Olha aqui, pretérito imperfeito, e o condicional. E isso está na sua apostila ali, tá? Eu também coloquei na aula lá no Eclair esse mesmo slide. Então, a pessoa deveria observar essa formação de essas terminações do verbo. Tá? Então, muitas pessoas colocaram te invito, sí, invito a tus amigos para que vengan em tu fiesta. Não quero isso. Eu quero no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, letra B. Se invitasses a tus amigos, né, vendriam a tu fiesta. E é claro que é difícil conjugar verbo, não estou dizendo que é fácil. Mas a gente tem que começar a pensar nessas terminações verbais, nessas desinências que vão indicar certinho, né, o que nós queremos de condição aqui ou de orações condicionais. Pois bem, e aí na página 27 você tem os conectores. Muitos conectores aqui que a gente utiliza, né, são importantes para quê? Para organizar as nossas frases, para fazer com que elas tenham maior entendimento ou clareza. Então, o además, além disso, de lo contrário, aliás, hasta, ou incluso, até mesmo, depois, si bien, se bem que, ya que, já que, pero, e não é perro, porque perro é cachorro, então é pero, que é porém, é suave, se é principalmente, apesar de, é igual. Aún así, mesmo assim. Luego, logo. Sin embargo, contudo. Embora, aunque. Muitos desses aqui que a gente já vê. As coordenantes, as orações coordenadas. E as que nós temos aqui, subordinadas. Veja, eles também usam subordinadas, e muitas são iguais às nossas. Causais, por quê? Também usamos. Pues, puesto que, ya que, como, a causa de, visto que, em vista de. Condicionais, quando, como, sempre. Então, esses conectores, tá? Que podem ser aditivos, consecutivos, causais, tem na página 27 e 28. Temporales, tá? Consecutivos, concessivos, comparativos. A gente tem esses conectores aonde? Na apostila número 2 do segundo ano, em que a gente viu ali a divisão dos coordenantes e subordinantes, tá?
Os temporais, enquanto, observa que são iguais os nossos, no entanto, tem, claro, uma ortografia um pouquinho diferente. Después, mientras, apenas, tan pronto como, donde estás, modo, como, também usamos, según, que é o nosso segundo fulano de tal. Comparativas, assim, como, tal, qual, finais, para que, usamos muito isso aqui, a fim de que, consecutiva, luego, pues, por conseguinte, por lo tanto, por esto, así que, e concessivas, o aunque, se bien, aun quando, como, essas são locuções conjuntivas que a gente chama, né? São as locuções desses conectores, todos eles utilizados nos enunciados para criar uma relação, ou de lugar, ou de modo, ou de adição, ou de contraste, né? Tudo isso é importante para organizar melhor. E observa, eles são os que vão criar a ideia total do contexto final. Então, por isso que, até na língua portuguesa, é super importante que você tenha isso muito claro, porque, olha só, os conectores, eles são um recurso fundamental do discurso, então, da sua redação, da sua forma como você escreve, já que servem para vincular semântica, sentido e logicidade. O que é isso? Coerência, coesão entre palavras e ideias. Portanto, para expressar-se, né, com clareza, nós devemos aí usar os conectores adequados. Um conector adequado pode causar uma confusão tremenda, e é por isso que muitas pessoas dizem, ai, como a pessoa escreveu mal, porque ou faltou um conector, né, e aqui são os conectores do discurso, tá, gente, que eles acabam trazendo uma ordem, uma clareza semântica. Então, nós vamos ver aqui, ó, para indicar causa, para resumir, em suma, globalmente, para concluir, em conclusão, para finalizar, uma de oposição, né? Pero, por lo contrário, sin embargo, indicar hipóteses, possivelmente, provavelmente, es probable, talvez e quizás e talvez é a mesma coisa. Para introduzir uma opinião personal, para mim, em minha opinião, eu creio que, é melhor assim, eu creio que, a mi entender, segundo mi ponto de vista, esses são articuladores do discurso, tanto oral, a gente sabe que alguns são mais orais aqui, né? Que na escrita a gente vai ter que selecionar muito melhor, porque falar num texto de redação, em minha opinião, claro que é a sua opinião, você que está escrevendo. Mas às vezes na oralidade eles são fundamentais. Ah, na minha opinião não é isso, tá? Mas na escrita a gente pega aqui os melhores. Aqui são todos do discurso oral e do escrito, ok? Que você pode ter, também coloquei isso numa das nossas aulas. E é isso na aula de hoje, tá bom? Nós temos, então, esses elementos articuladores, e é importante, então, que a gente observe, ali mesmo na página 27, que você deveria organizar. Nunca tem como você usar um conector sem antes ver o contexto, porque senão vai falhar o sentido, a semântica, a lógica daquilo que você pretende escrever ou organizar, tá? Isso na língua portuguesa, isso também na língua espanhola, ok? É isso então, pessoal. Tudo bom, Arthur? Arthur só mexeu a cabeça. Mas então está. Alguém tem alguma perguntinha? A próxima aula eu quero corrigir os exercícios com vocês, para essa aula não ficar tão longa. A Raquel também na aula de ontem me mandou um e-mail, né, para a gente corrigir os exercícios ali da apostila de português. A gente vai corrigir sim, eu só não corrigi porque os exercícios eram mais adverbiais, né, e adjetivas. E daí, como eu queria terminar as substantivos, na próxima aula eu faço a revisão dos adverbiais e adjetivos e corrijo, tá? E da mesma forma, eu vou corrigir os exercícios de espanhol também, tá bom? Vendo aqui a questão dos nossos conectores, que acaba sendo aí quase que o mesmo conteúdo, né? Só que na língua espanhola, mas aqui a função das condicionais, que é mais assim, fica mais pro lado do português das adverbiais, tá? De condição. Tá bom? Cansadinho, Hanna? Tá bonito esses cabelos aí.
Tá, gente? Um beijo, então. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana, tá? Que vocês possam aí se dedicar aos estudos. Semana que vem tem Imagine, tá bom? Aí eu... Ah, Thiago tá feliz? Vai ter Imagine? Thiago. Isso é bom. Ô, Sora, Fala, Coimbra. uma pergunta. Aquela redação que a gente teve que fazer no CPB, demora tanto assim pra corrigir ela? Não, é eu. Que... Não, não, é eu que corrijo. Essa semana, Ah, é a senhora. essa semana Aí o eu. cara acha que é a Imagine que Não, eu corrige. pensei que era alguma coisa, não Não, seria sabia. bom, né? Corrige, legal, foi Seria corrige. bom. É que eu tinha mandado um dia e só foi aumentando, só foi mudando a data pra chegar o negócio. Não, eu tive. Daí Que é nem isso fila que do faz SUS, tempo. cara. Tá? Pesado. Aí o que acontece? É eu que pedi as planilhas para a Madalene, porque eu tenho que ter anotadinho certo, né? Senão eu me perco tudo. E Ah, aí a tá. Madalene me mandou quarta-feira, tá? E aí, claro, eu não parei ainda, porque eu fui gravar umas aulinhas para o primeiro ano, mas eu tenho e preciso corrigir isso nesta semana, tá? Para fazer umas avaliações aí de como vocês estão, tá bom? Mas sim, corrigirei, sem dúvida alguma. E, Tá, claro, tranquilo. teve uma questão, tá, gente, que foi o seguinte. Por exemplo, a pessoa enviou antes de ter enviado a segunda página. Aí eu fui falar com o pessoal da CPB, não tem como eu instruir esse tema da pessoa para enviar de novo. Não tem como eu. Não tem, entendeu? Enviou, Tá falhando o áudio. O tá áudio falhando. tá cortado. Pois é, gente, eu tô com um negócio. Ué, ficou sem áudio? Não tô... Acho que ela desligou o áudio sem querer. Ah, tá. Ela desligou o áudio. É a banda larga ficando curta agora. Bah, tá mais enrolado que meu fone de ouvido. Inventaram os fios para duas coisas. Agora tá bom, agora tá bom. Agora dá pra ouvir. Mas é que é meio complicado isso, Sora. Tipo, enviar um negócio, tipo, às vezes tem uma coisa errada e, bah, enviei agora não tem como tirar. Aí por isso que é complicado. Podia ser que nem aquela do E-Class, aí, tipo, tu pode botar mais de um, entendeu? Botar uma a mais, caso der erro. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau, prof.